Na postagem do dia 31 de dezembro próximo passado, aliás, a última postagem do ano passado, nós iniciamos falando do movimento de negritude. Conceituamos o movimento de negritude e os seus principais ideólogos. Na publicação seguinte, nós fizemos uma homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, maior símbolo de negritude do Brasil, podemos dizer, para o mundo. Ele faleceu no finalzinho do ano passado e nós fizemos a publicação no dia 3 de janeiro próximo passado. E hoje nós vamos retomar o nosso tema sobre negritude. Só lembrar que nós estamos usando como referência principal para esse tema esse livro, de bolso, A Questão da Negritude, de Zilá Berni, publicado pela editora brasiliense na década de 80. Então, a autora diz que na década de 30, negros oriundos das Antilhas e da África, em Paris, conscientizando-se da situação de humilhação e de sujeitos subjugados, mesmo após terem decorrido tantos anos desde as abolições. Então, eles fizeram um manifesto e daí nasceu especificamente o movimento denominado Movimento de Negritude. Era um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. Aqueles anos da década de 20 e 30. Explodiu mesmo. Desta reunião dos estudantes negros surge em 1932 o Manifesto da Legítima Defesa, denunciando de forma agressiva a exploração capitalista do proletariado negro no mundo. O núcleo central das acusações incidia sobre a dominação intelectual que levava à assimilação do colonizado, fazendo-os acreditar-se inferiores, como se pode ler nesse trecho do manifesto. O trecho é o seguinte, abre aspas, progressivamente o antilhano de cor renega sua raça, seu corpo, suas paixões fundamentais e particulares, chegando a viver em um domínio irreal, determinado pelas ideias abstratas e pelo ideal de um outro povo. Trágica história do homem que não pode ser ele mesmo, que tem medo, que tem vergonha. Fecha aspas. Entre esses estudantes encontravam-se os que hoje são reconhecidos como os grandes nomes da negritude. Aimé Césaire, das Antilhas, Leopoldo Sédar Senghor, africano, Léon Damas, Antilhas, entre outros, que em nome da crítica do sistema colonial e da defesa da personalidade negra, fundam o jornal Étudiant Noir, ou seja, o estudante negro, que terá importante papel a desempenhar na difusão do movimento. O termo negritude, contudo, só vai aparecer em 1939,
no célebre poema de Aimé Césaire, Caderno de um Regresso ao País Natal. Minha negritude, diz ele, não é uma torre, não é nem torre nem catedral. Ela mergulha na carne rubra do solo, ela mergulha na ardente carne do céu, ela rompe a prostração opaca de sua justa paciência. Fecha aspas. Surgido na Europa, é natural que esse movimento tenha se valido de elementos da cultura europeia. Ele nasce na convergência de três ismos, desde o início do século em voga na Europa, e que vão dar ao movimento grande dinamismo. Que ismos são esses? Marxismo, surrealismo e existencialismo. O marxismo, por ser a força política mais apta a sustentar os colonizados em sua revolta. O surrealismo, na medida em que privilegia o primitivo, solapando os valores racionalistas do Ocidente, se adapta ao movimento que pretende contrapor emoção à razão, o mágico ao científico. O existencialismo, por ser a filosofia segundo a qual o homem se define pela ação, como ensinou Jean-Paul Sartre, o criador do existencialismo. Como evoluirá a negritude nos anos seguintes, durante a Segunda Guerra Mundial, no período entre 1939 e 1945, o movimento passará por uma fase que poderia ser chamada de militante, na qual o mais importante torna-se o engajamento na missão pela libertação das colônias africanas, o que vem a ocorrer na década de 60. O movimento amplia-se, internacionaliza-se, alcançando através da revista como Trópicos, essa revista é da Martinica, publicada em 1940, a revista Presença Africana, publicada em Paris, em 1947. Adeptos em outros países do terceiro mundo, como Cuba e Brasil. A literatura se enriquece com romancistas que atingem a estatura universal, como René Desprestes e Jacques Romain, do Haiti, ambos do Haiti. David Diop, da África, Eduardo Glissant, da Martinica, para citar apenas alguns que se exprimem em língua francesa, além de Richard Wright, em língua inglesa, e os numerosos autores de expressão portuguesa da África, como Agostinho Neto. Se foi possível falar durante largo tempo em universalismo da negritude, na década de 50, acontece o que ocorre em toda palavra-chave, com toda palavra que se torna slogan. Ela passa a sofrer um desgaste na medida em que começa a ser empregada por diferentes ideologias e em diferentes contextos. Cabe aqui um segundo alerta, diz a autora. É hora de ficarmos em guarda, pois se num primeiro momento o vocabulário era escorregadio, agora é o conceito que se abre a mais de uma interpretação, obrigando-nos a falar em negritudes e não mais em negritude. Que elementos estariam ligados a esta fragmentação? Um deles foi o recuo de Senghor, um dos artífices da negritude e depois presidente do Senegal,
E outro foi o célebre prefácio de Jean-Paul Sartre, Orfeu Negro, que alerta para o perigo de um movimento tornar-se, pela radicalização, um racismo antirracista, isto é, um racismo às avessas. Para o grande filósofo francês, a negritude é uma etapa a ser ultrapassada, é para se destruir, é passagem e não término, meio e não fim último. Essa era a perspectiva de negritude do filósofo Jean-Paul Sartre. A fase de entusiasmo do período das independências africanas começa a ceder, e os escritores negros perdem rapidamente a função de guias que desejaram assumir no destino nacional. Os anos 70 viram no cenário internacional as negritudes procederem à sua autocrítica. Alguns rejeitam a palavra negritude, outros fecham-se num dogmatismo em que a negritude fica reduzido ao maniqueísmo delirante, onde simplesmente houve uma inversão de termos, passando-se ao seguinte esquema: negro igual a bom e branco igual a mal. Então aqui a autora está nos mostrando, vamos dizer assim, a história do conceito de negritude e também as interpretações e as concepções acerca do movimento de negritude. Todo conceito tem uma história, e a sua história está relacionada com o seu tempo. Então, nós trouxemos aqui um pouco da história do conceito de negritude, o contexto em que ele foi gerado, as suas transformações e interpretações e os seus principais líderes, representantes, criadores, os pais do movimento de negritude, e trouxemos também a fundamentação teórica, as bases do conceito de negritude, existencialismo, marxismo e também, como nós dissemos anteriormente, surrealismo. Então, essas são as bases teóricas do movimento de negritude, iniciado na literatura, mas que se espraiou para um amplo leque de disciplinas, um amplo leque de movimentos, vamos dizer assim. Então, na próxima apresentação, na próxima postagem, daremos sequência a esse tema, movimento de negritude, a partir da bibliografia apresentada no início desta postagem. Grande abraço, acompanhe-nos no nosso canal do YouTube, Africanidades Conectadas. Volto a me apresentar. Eu sou José Bento Rosa da Silva, professor de História da África e Afro-Brasileira, pesquisador, membro fundador do Instituto de Estudos sobre África da Universidade Federal de Pernambuco, membro fundador do Núcleo de Estudos
afro-brasileira, brasileiros da mesma universidade, e no momento coordenador do movimento negro Manuel Martins dos Passos, da Foz do Rio Itajaí, aqui na cidade de Itajaí, litoral norte do estado de Santa Catarina.